E o GC do Atlético vai aparecer nesse momento aí na tela do teu canal do YouTube. A pergunta que eu tô fazendo é um alerta, é uma preocupação. Vitória do América final de semana preocupa o Dragão? Tem que ligar o sinal de alerta da equipe atleticana? Porque o América nesse momento ele deixou a faixa do rebaixamento da Série B, né? E o Atlético tá jogando muita bola, mas o América é um time também de uma tradição forte em Série B, né? Em segundona. E parece que o Valentim finalmente encontrou a melhor escalação da equipe americana. Mas antes eu tenho aqui um desafio para fazer para você atleticano. Olha só o que a nossa produção fez em relação aos públicos do Atlético nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Quinta-feira a expectativa é de casa cheia. O maior público do Atlético até o momento, tira o GC aí pra gente, foi na partida contra o Remo. Um para o Atlético, um também para o Remo, onde a gente teve 6.811 torcedores. Último jogo do Atlético contra o Amazonas em casa, menos de 4.000 pessoas, hein? 3.119. A média do Atlético é de 4.500. Ou seja, uma média pequena, né? Perto do tamanho do Atlético. Teve aí contra o CRB 2.469 pessoas, foi o menor público, né? Teve 2.838 contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, contra a Ferroviária 4.178, enfim, o Atlético só colocou mais de 5.000 pessoas no estádio em 3 oportunidades, contra o Remo, contra a equipe do Goiás no Clássico e contra o Coritiba, um empate pelo placar de 0-0. Nivaldo Carvalho, será que dessa vez a torcida atleticana passa do 7, coloca 8.000? Você não acredita, não? Nem a pau. Nivaldo. A torcida do Atlético é a mais preguiçosa que existe. Ela é equivalente à do Cuiabá, certo? Que o presidente do Cuiabá reclamou lá até dizer chega, falou que é difícil fazer futebol, que se quiser ir pra Série A o torcedor tem que comparecer. A torcida do Atlético é preguiçosa demais, não vai nem a pau, aqueles que vaiam até dizer chega. Cara, eu fico assim, sem entender, é um estádio bonito. O Adson trabalha demais em prol do Atlético. O Atlético há 15 anos, bicho. Não, um pouco mais, né? Há 15 anos. Um pouco mais nisso. Ele tava morto. Há 20 anos, né? Ele tava morto, tava acabado, bicho. Em 2005, tava acabado, tava morto. Hoje, olha, o Atlético, bicho, é um clube estruturado, tem um estádio bonito, já disputou Série A várias vezes, pagou as dívidas, é um clube saneado, e o torcedor não comparece. Você vê, público aí de 2.000 e poucos, 4.000, 3 e pouquinho, e a diretoria que quem fala Adson, né? Com toda aquela dificuldade, arrumou o time do Atlético hoje é arrumado, é uma equipe arrumada, e olha que eu tava num desânimo que eu devo dizer, gente, esse time do Atlético é uma preguiça, bicho, como é que pode? Os jogadores têm tudo à disposição, o Adson dá tudo que esses caras precisam, e o jogador não corresponde. Agora não, o time tá animado, né, tá motivado. E a gente espera que para esse jogo compareçam pelo menos 5.000. 7 vai nem a pau. 12h21 agora. Atenção, dirige José Silvestre que estão conquistando o mundo. O Moda 5 é o novo queridinho ícone fashion na sua versão elétrica e com 345 km de autonomia. A revolução da revolução começou na Tiger Moda, na Avenida T8, no setor Bueno. A Sopema é referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50.000 itens à pronta entrega. Selo do Imetro e mais de 90 dias de garantia. Ligue 6239285114. Sopema GO 100% confiança. E também Esbafer Ferramentas. Está precisando de comprar ou trocar a sua ferramenta por uma nova? Fale com o timaço da Esbafer Ferramentas. Melhores marcas e o menor preço sempre. Conheça a nossa loja na Avenida Aderup 1296, na Vila Canaã, ao lado do Banco Bradesco. Ou ligue agora, 629-9102-8217. Esbafer Ferramentas, tradição em fazer bons amigos. 12h22. Ô Danilo Dias, um abraço pro Iago Rodrigues, tá ligado? Grande atleticano lá em Portugal. O Nivaldo pegou pesado com a torcida do Atlético agora, ô Danilo. Cuidado. Ou se o atleticano não colocar pelo menos 7.000 pessoas na quinta-feira, aí eu largo de mão. Você sabe por quê? O sonho do acesso que pra muita gente tinha acabado, voltou agora. É difícil? É difícil, mas até semana passada era impossível. O povo metia a língua no Watson. O Watson fez um monte de contratação aí, o time deu resultado. O time reagiu. Falavam mal do Lacerda, o cara tá provando que é um baita de um treinador. Aliás, o Lacerda tá com moral, hein? Tá com muita moral. Você sabe quem pediu ele no Internacional? Quem?
Denardim, que é um dos maiores nomes da imprensa gaúcha, se não for a maior referência da imprensa gaúcha. Cuidado, hein? Luiz Ernesto Denardim fez o comentário dele hoje na Rádio Gaúcha, criticando a contratação do Zubeldia, que era do São Paulo, e dizendo que se fosse ele, daria oportunidade para o técnico do Atlético Goianiense, o Rafael Lacerda. O Denardim pediu, que é um cara de uma projeção gigantesca na imprensa gaúcha, né? É o grande locutor esportivo lá da Rádio Gaúcha. Mas isso é assunto para outra hora. Agora sim, Danilo, o time tá jogando muita bola. O Atlético tem a 4ª melhor campanha da Série B nessa fase final. O time tá convencendo, vem de uma baita de uma vitória pra cima do Remo. Não vai ter pelo menos 7 mil pessoas no estádio Antônio Ascioli? Aí não, Danilo. Você acredita nisso? Expectativa sim. O jogo é às 19, Thiago? Jogo 9h30. 9, aí. O horário é horroroso. Aí complica muito. Ah, cara, mas é momento de sacrifício. Quinta-feira à noite. Ah, acorda um pouco mais tarde no outro dia, chega atrasado, inventa doença. Fala, ó, patrão, tive uma sapituca aqui, ó. Nossa senhora, passei mal, horário, dei tremedeira aqui, ó. O cara sai de lá 11h30 até chegar em casa, mas enfim. Mas você tá desanimando o povo aqui, Danilo. Eu te chamei pra animar o povo aqui, você tá colocando dificuldade aí? Não, vamos lá. Aproveitando o momento do time, tem que comparecer sim. É o momento do Atlético conseguir algo que não conseguiu ao longo de 27 rodadas, 3 vitórias consecutivas, não tinha conseguido 2. Conseguiu quebrar essa barreira, agora é a hora de conseguir 3. Sobre a pergunta que tá ali no GC, o América venceu o final de semana, pode complicar? Eu vejo que o Alberto Valentim melhorou muito, isso é fato, só tem uma derrota em 6 jogos, ele tem 2 vitórias, se eu não me engano, e 3 empates. Nesses últimos 12 pontos, um recorte menor de 4 jogos, ele ganhou 8, 2 empates e 2 vitórias. O Valentim vem mostrando que dá pra organizar esse time do América, mesmo eu achando que o Coritiba poderia ter ganho lá, ele ainda conseguiu se superar. O goleiro do América fez algumas defesas boas, mas ainda continua sendo o 3º pior visitante. Não vejo o América contrariando as expectativas do Atlético, mas temos que ressaltar esse momento de um time diferente nas mãos do Valentim. Só que o Lacerda encontrou a melhor forma, tem a volta do Robert, joga em casa, joga dentro daquela possibilidade que o Adson vê já na próxima semana de enfrentar o Goiás, aonde chegar para enfrentar um clássico com 3 vitórias seguidas dá um ânimo diferente e ele vai sim energizar esses jogadores da forma que ele sabe fazer para que consiga vencer lá na Serrinha, mas para isso precisa passar do América Mineiro, e eu penso que o Atlético ele não deixa de ser favorito pelo momento, mesmo tendo a melhora do seu adversário. Eu vejo que o torcedor tem que aproveitar essa sina, algo que não vivenciou ao longo de toda a Série B. O horário é péssimo, é fato, mas se puder comparecer para apoiar o Atlético, é um momento de reação, é um momento que ainda continuam a acreditar, mesmo eu já dizendo que para mim o Atlético não vai ter chance de acesso, mas o torcedor, cabe a ele comparecer. Tem torcedor que acredita, tem torcedor que faz contas, enfim, é o momento de empurrar o Atlético para a vitória diante do América. 12h26, agora debate das Ceras até às 3 da tarde, oferecimento Primeira Mão Saga nas lojas ou na plataforma primeiramãosaga.com.br. Pasta Rosa, Guerra Total, as pragas urbanas. Like Móveis, o like das Ceras do esporte é da Like Móveis. A Camargo, seu distribuidor autorizado, Baldan. Da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. E GP Car Centro Automotivo, campeonismo em soluções para o seu veículo. Venha para a GP Car Centro Automotivo, 3515-7004, Avenida TB3, Jardim América, GP Car Centro Automotivo. Nós estamos agora com 202 likes, faltando 198 curtidas, hein? 198 curtidas pra gente aqui, né, conseguir o nosso desafio de likes desta terça-feira. 12h27, Henrique Jesus tem que ter um marketing para fazer o programa e levar a gente no estádio. Ô Henrique, marketing no futebol chama-se boa atuação, bons resultados. E o atleta tá fazendo baita de um marketing aí, né? Ô Jean, é momento de lotar o estádio Antônio Ascioli? O momento é, mas você acredita que isso vai acontecer quinta-feira contra a equipe do América Mineiro? Ou mais uma vez teremos um público muito abaixo do esperado vindo da torcida atleticana? Hein, Jean? Hein, Jean? Hoje. Acho que o público vai ser abaixo do esperado, Thiago. É o momento da torcida apoiar. O Adson fez um grande trabalho aí na renovação do elenco. Realmente o Lacerda está fazendo um ótimo trabalho. E sobretudo porque ele pegou o Atlético no momento de turbulência, né? Aquela entrada e saídas incessantes de jogadores. É muito difícil para um treinador trabalhar numa situação daquela. E mesmo assim ele conseguiu fazer um time de futebol organizado dentro de campo, com esquema tático bem definido. O Robert começou a jogar muito mais do que já estava jogando e já vinha jogando bem. Então a torcida do Atlético tem que fazer agora a sua parte. Agora, Thiago, eu não acredito que vá dar mais de 5 mil pessoas. Se contra o Goiás, um sábado à tarde, né, o grande rival, no início da competição, deu 6.600, esse jogo aí eu acredito que vai ser
menos de 5 mil. E só mais um detalhe, o Atlético vai enfrentar o América Mineiro, que tem um jogador acima da média, que é o tal de Miguelito. Que fez gol na seleção brasileira. Engraçado que quando o América veio jogar contra o Goiás aqui 2 semanas antes da data FIFA, o Miguelito estava na reserva do América. Aí a Bolívia foi jogar contra o Brasil, o tal do Miguelito acabou com o jogo, foi o melhor jogador em campo, contra a seleção brasileira. Jogo que a Bolívia venceu por 1-0. Então, um cara desse na reserva explica por que o América Mineiro estava no Z4. O Atlético tem que tomar cuidado com o tal de Miguelito. O cara é bom, viu, Thiago? Mas aí a questão da reserva dele lá não foi tecnicamente o ponto, não. Foi uma questão lá de renovação de contrato. Né? E o América é mestre de fazer isso. Aí teve um problema lá, um empecilho de renovação contratual, deixaram ele um período na reserva. Mas ele é o principal jogador da equipe do América já há muito tempo, né? É o William Bigode, de 38 anos, que é um grande jogador também, viu? William do Bigode, né? O William do Bigode, assim, Nivaldo, ele passou um momento aí de seca, momento de deserto aí na temporada, mas é um jogador que decide, né? A bola sobrando na frente dele, tem um poderio ali de decidir partidas, que é uma coisa de louco. Sobre a questão do América, eu tenho uma pergunta aqui para os senhores, mas antes eu tenho que falar aqui da Alternativa Autopeças. Peças em Goiás tem que ter o selo de qualidade da Alternativa Autopeças. 3280-8383, 3280-8383. 3 lojas, Garavelo, Setor dos Afonsos e Setor Rodoviário, 3280-8383. Doutor Baterias, a bateria pifou? Chame o doutor, 629-9883-0388. Cestas Berivita, nutrindo famílias com qualidade e cuidado. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. E explosão de ofertas na Vesa Renault. Aproveite na praça Nova Suíça. Nivaldo, você viu atentamente o jogo do América contra a equipe do Coritiba. O futebol apresentado pelo América deve preocupar a equipe do Atlético para essa decisão de quinta-feira? E mais da conta. Eu quero que as pessoas entendam o seguinte: o América não dominou, principalmente no segundo tempo, o Coritiba, certo? O América jogou um excelente futebol. Excelente futebol. Tanto é verdade que marcou um gol que foi anulado pelo VAR, que eu achei um absurdo. Que a bola realmente tocou no braço do cara, mas não tinha jeito do cara. Você viu o lance? Foi do Miguelito também um gol. Foi? Foram 2 gols do Miguelito. Pois é. Eu achei um absurdo. Que entrou no segundo tempo, né? Pois é, eu achei um absurdo ter anulado aquele gol ali. Então, o América jogou ótimo, um ótimo futebol, surpreendente. Eu tô achando que eles resolveram uma questão de premiação, porque o América é uma SAF, certo? O América é uma SAF. O América não vai deixar time cair para a Série C, esses caras lá não vão deixar o América cair para a Série C, até porque seria um prejuízo gigantesco lá para os investidores. Então, dá uma premiação gigante, os caras vão começar a correr, são 6 jogos já de invencibilidade. Eu não acredito que o América venha aqui e ganhe do Atlético, claro. E até porque eu coloquei o Atlético como o grande favorito nosso aqui nessa rodada. Mas que o futebol demonstrado nessa última rodada, se ele repetir, preocupa sim o Atlético, isto é fato. E é um time assim, o Danilo Dias, que a gente criticou bastante justamente por isso, porque ele foi montado buscando acesso. Só que o América nessa temporada, ele vive uma crise financeira terrível. Terrível. O América não tem dinheiro, atrasou o salário, atrasou o pagamento, fez algumas apostas equivocadas, vendeu no começo da temporada aquele Thiago, né, aquele atacante, o Mastroianni, né? Que era o artilheiro do time, foi até pro Atlético Paranaense. Foi. Né? Foi pro Atlético Paranaense. Gonzalo. Então, assim, várias decisões erradas no começo da Série B que culminaram com essa campanha fraca. Mas o futebol apresentado pelo América domingo contra a equipe do Coritiba, que até então liderava a competição antes do começo da rodada, é um sinal de alerta para a equipe do Atlético nessa decisão de quinta-feira no estádio Antônio Ascioli? A Série B já mostrou que o nível competitivo, ela tá muito alta, né? Você vê que o América Mineiro hoje, ele é tá entre os 3 piores visitantes, é um time que de 39 pontos, se não me engano, conseguiu 8 apenas fora de casa, é muito baixo o nível de pontuação do América. Só que a gente tá analisando o América num todo. Vamos analisar o América nesse recorte só de 6 jogos, desde a era Valentim. O Valentim é o mesmo treinador que chegou lá e pôs o Miguelito no banco nesse jogo, adotando no seu pós-jogo,
contra o Coritiba, falando que manteve o padrão, porque o Miguelito esteve na seleção boliviana e ele preferiu deixá-lo de fora, manteve o padrão, mas a torcida ficou pedindo e a entrada do Miguelito foi natural, até porque é um dos jogadores que tem mais qualidade técnica nesse América. Mas tem camisa, é um time que já vislumbrou agora a saída desse Z4, já começa a ter um certo respiro, o Valentim trouxe uma oxigenação diferente pro vestiário do América, 24 jogos de invencibilidade, são 2 vitórias e 2 empates, conseguiu 8 de 12, então assim, ele já não tem uma performance tão ruim, ele consegue ser um efetivo dentro de casa, venceu um dos líderes da competição, jogando bem ou mal, ele conseguiu ser eficiente batendo o Coritiba, poucos times conseguiram vencer o Coritiba nessa Série B. O Atlético tem que se preocupar, como preocuparia com o Avaí, semana passada, que eu pensei que o Atlético não ganhava e venceu de virada. Agora, o Atlético tá num momento bom. O Atlético bateu o Clube do Remo e lá, contra o Remo também, você pensou que... Pensei que o Atlético... Que o Remo paparia a gente. O empate era lucro. E eu gostei demais do jogo do Atlético, anulou o Clube do Remo, incisivo, sem Robert, o Yuri bem, o Lelê, cuidado com esse Lelê, hein? Você tá arrependido, Danilo? Não, eu tô assim, surpreso. Confesso. E feliz? Cuidado, Nivaldo. Feliz? Esse tal de Lelê, olha... Você tá feliz? Feliz, porque o time representa o nosso Tem estado. que ficar cuidado por quê? Porque o cara é bom, Nivaldo. Cuidado. Gostei, sobe bem, preocupa defesa. Olha aqui, ó, uma fonte minha até me mandou mensagem aqui. Sei não, viu? Acho que quem tem que estar preocupado amanhã é o América mesmo. Essa fonte aqui, o jogo é quinta. Essa É fonte quinta. aqui, ela tá dando um pouquinho mais de água, mas ela poderia dar mais água, sabe, Nivaldo? Ela tem capacidade, assim. Tem. Ela tem capacidade para Ela dar um jorra pouco mais de mais. água pra gente. Não, assim, ela tem dado algumas mostras aí de que ela tem muita capacidade, mas eu vejo nela um potencial maior. Pode dar mais fonte aqui pra gente, mais água. Ele manda pra mim aqui uma informação de que a SAF do América foi aprovada em janeiro de 2022. Só que desde então o time ainda não conseguiu um investidor. Então a situação do América é desesperadora. Teve até uma proposta de fora do Brasil que foi analisada pelo Conselho e rejeitada. Então assim, gente, o América, se ele não buscar aí uma SAF até o ano que vem, não sei não, viu? Mas é um time aí que brevemente pode estar inclusive numa Série C de Campeonato Brasileiro. Nossa. A situação do América é complicadíssima. Complicadíssima. Mas é isso, gente. 2h35 da tarde agora, corte de frango, linguiças recheadas, empanados produzidos sem óleo e muito mais. Super Frango, a marca de frango mais lembrada pelos goianos. Frango, só se for Super Frango. Casarão Goiano tem passeio a cavalo, parque para as crianças, redes para descanso, engenho com bois e muito mais. A comida caseira mais gostosa do Brasil. Casarão Goiano, BR 060 em Cesarina. Vem pro Casarão Goiano. Shopping do escritório móvel à sua medida. E o Window Blue, a película transparente que protege até 90% contra o calor. Pode ser usada no seu carro ou na sua casa. Conheça também a linha escura Window Premium. Exige original, recusa imitações. O Window Blue Proteção, com muito mais transparência. É porque o Robert Platek, ele foi um dos pretensos investidores lá do América, mas a negociação não foi concluída. Uma das exigências do América era pagar o passivo, né? Pagar a dívida, e não apareceu ninguém com esse interesse. O América não tem torcida, né? Não tem porra nenhuma. Então é difícil você achar investidor numa condição dessa. Ele tem uma estrutura financeira muito grande, O né? Independência é do América? É do América. O Independência tem a propriedade do América e tem um contrato lá com o Atlético também. Não sei se ainda tem, porque o Atlético foi pro Mineirão e tem o estado dele agora também, a Arena MRV, né? Acho que não tem mais. Mas o América, Nivaldo, ele tinha 3 ou 4 shoppings em BH. Ainda tem. Isso gera uma renda gigantesca. A sede deles virou shopping. Então eles têm uma arrecadação grande. Tem um patrimônio bom, né? Muito grande. Só que a dívida superou a arrecadação. Ah, é? Então esse é o problema. A dívida do América superou a arrecadação. Por isso que o modelo atual faliu. Não, eram 8 presidentes na época. Eu tive lá, Thiago. Eu sei, você jogou lá, né? Cuidado, então passei. Você passou, né? Passei por lá. Você jogou no Ipatinga, né, Danilo? Foi lá, cuidado, lá você jogou hein? muito, lá né? eu corri, Thiago. Goiânia também você jogou bem. Cuidado, hein, no Ipatinga eu fiz qualquer coisa. É isso.